Oi pessoal, eu sou o Fred Viante, sócio-diretor da Bidrops e vim aqui contar para vocês um pouquinho sobre os fundamentos básicos de controles financeiros e como a gente pode acelerar o seu negócio OH. Que a ideia hoje na nossa agenda aqui de conversa é falar um pouco de gestão de fluxo de caixa, indicadores financeiros básicos para você poder acompanhar no seu dia a dia, na sua rotina de OH, opções de financiamento para a gente imaginar como você pode financiar a sua operação, seja através de banco, seja através de captação de investimento ou até mesmo para você reaplicar seu próprio fluxo de caixa. E se você optar por trazer uma captação de investimento, um novo sócio para fazer o seu negócio acelerar e crescer ainda mais, como a gente pode organizar um pitch de captação, ver o que a gente consegue, quais são os principais indicadores que os investidores estão buscando numa empresa de OH e a gente poder fazer um bom pitch para esse investidor. Bem, pessoal, acho que um dos principais pontos hoje em dia de qualquer empresa é a geração de fluxo de caixa e como a gente consegue controlar esse fluxo e entender quais são as receitas e saídas da empresa e a importância desse controle diário. Acho que numa empresa de OH, a operação de OH é basicamente concentrada em custos fixos da sua operação, onde eles não crescem a partir do momento que você tem mais anunciantes. Você tem uma base de custo fixa bem estabelecido, geralmente composta por pessoas, aluguel do seu escritório, custos de software de transmissão do canal, custos que você deixa fixo na sua DRE, e você também compõe por custos variáveis atrelados a novas receitas. Então, geralmente você tem uma comissão de agência, bonificações de volume, comissões de equipe de venda, de representante de venda, que vão variar de acordo com o seu aumento de receita. Então é muito importante você ter bem estabelecida essa base fixa de custo fixo, entender quais são esses custos fixos e a importância que ele tem dentro do seu DRE e conseguir projetar qual o faturamento necessário que você precisa ter para você conseguir descontar seus custos variáveis de comissões de agência, de representantes, tudo que é variável em cima de uma nova receita que você traz, conseguir cobrir seus custos fixos e gerar caixa para essa sua operação de OH. Eu acho que nessa composição que a gente está falando de receitas e despesas e custos variáveis, a gente encontra o seu ponto de equilíbrio, entender qual é a receita que você precisa ter para atingir o break-even do seu negócio, qual é a receita por tela, por painel, por ponto que você precisa trazer para atingir esse break-even e conseguir, a partir daí, toda a receita adicional a esse break-even gerar caixa. É daí que vem a geração de caixa da maioria das empresas de OH. Quando você consegue ultrapassar esse custo fixo, a receita além do custo fixo e gerar muito caixa para o teu negócio. Esse controle diário de saídas e despesas é algo fundamental para qualquer empresa, não é só das empresas de OH, mas você precisa ter um planejamento anual de fluxo de caixa, transformar esse anual num planejamento mensal, transformar esse planejamento num planejamento diário e entender possíveis falhas e déficits de caixa que você pode ter no caminho e entender se você vai tentar trazer um recebimento de um cliente para antes ou você vai esticar um prazo de pagamento de fornecedor para você não ter nenhuma surpresa no seu fluxo de caixa. E aí pensando em indicadores financeiros essenciais no mundo de OH para você tomar algumas decisões no seu negócio. Eu acho que quando a gente olha a operação de OH, o que todo mundo acompanha são as suas receitas, obviamente, mas como a gente pode destrinchar esse faturamento por alguns indicadores. Uma receita por ponto, faturamento por ponto, ou por tela, ou por painel, vai depender um pouco da segmentação, do formato que você atua, mas você entendeu que cada ponto, cada tela traz de receita para você, te ajuda a tomar decisões de esse tipo de ponto me traz mais receita, essa localização me traz mais receita, pontos que estão próximos dos meus anunciantes me trazem mais receita, e começar a entender quais seriam os principais locais para você poder fazer a instalação de uma nova tela, de um novo ponto, baseado nessa sua receita por local. Entender também a receita por anunciante, o quanto cada anunciante te traz de receita
e o que essa receita está atrelada, se esse anunciante está te buscando por uma geolocalização que você consegue trazer para ele, se é pela abrangência que você tem numa determinada cidade, num determinado estado, se você consegue estar próximo de um segmento que você tem um público que conversa com um determinado segmento e por isso que o anunciante quer anunciar para aquele segmento que você tem mais impacto. Então você conseguir entender esses indicadores de receita, mas atrelados a pontos, telas, anunciantes, segmentação de público, geolocalização, é uma parte bem importante para você depois tentar direcionar para onde você pode tomar a decisão de crescimento. Junto disso, é importante você olhar a sua geração de EBITDA, né? A EBITDA é a sua receita menos impostos, despesas e custos, então é a sua receita, é seu lucro operacional do negócio, e entender que cada ponto consegue gerar uma receita, um EBITDA necessário para conseguir fazer um reinvestimento na sua empresa e alçar esse crescimento. Acho que você gerir essa parte de EBITDA junto com as receitas são as duas partes mais importantes que a gente pode trazer de indicadores financeiros para você que está começando no mundo do OH. Acho que esses indicadores, entender principalmente como eles podem se comportar na sua expansão da rede. Pensando que se eu tenho uma receita por ponto de X, se eu expandir a minha rede, eu vou conseguir manter esse X de receita por ponto? Ele vai diminuir porque eu vou estar aumentando o meu inventário para trazer anunciante? Ele vai aumentar? Como que os meus custos e despesas vão se comportar com uma expansão de rede e como isso pode impactar meu EBITDA? Eu acho que todas essas projeções, todos esses indicadores, se você conseguir jogar em projeções e entender qual é a melhor tomada de decisão que você pode fazer, vão te ajudar num crescimento e expansão da sua rede OH. E aí eu acho que quando a gente está pensando numa expansão de rede OH, o principal desafio de todo empreendedor é como a gente consegue financiar esse crescimento e expansão da empresa, né? Eu acho que não só no mundo de OH, mas de todo empresário, é como a gente consegue trazer financiamento para expandir isso. E essa também é uma dor do OH, visto o investimento em inventário que a gente precisa fazer, em telas, painéis. Então acho que isso é uma grande dúvida que surge em todo empreendedor no mundo, né? Primeiro acho que todo mundo pensa em dois pontos, né? Financiamento bancário, de como a gente consegue trazer um financiamento para esse crescimento, ou se está na hora de buscar um investidor e trazer um sócio que pode aportar dinheiro e alavancar o crescimento da empresa. Eu sempre falo que o investidor é sempre o dinheiro mais caro, né? Por que ele é o mais caro? Às vezes você compara que no banco você vai pagar uns juros e os juros às vezes está alto, é uma taxa alta, mas o investidor é um dinheiro caro porque ele vira um sócio seu. Ele vai dividir o seu lucro contigo. Então acho que a escolha do investidor precisa ser muito bem feita porque ele tem que aportar dinheiro, obviamente, para você poder fazer esse crescimento, mas ele também precisa aportar conhecimento, visão de negócio e vários outros atributos que possam te ajudar a acelerar nesse crescimento. Eu dividi aqui em duas fases para a gente poder analisar esse crescimento e ver, na minha visão, quais seriam os principais fontes de financiamento para cada uma dessas fases. Pensando numa fase inicial de negócio, onde você ainda precisa provar que o seu negócio funciona, o investimento próprio seu é o mais indicado. Criar uma pequena rede com o que você tem guardado, botar o seu dinheiro mesmo, ter o skin in the game, para você mostrar que consegue realmente fazer esse negócio funcionar. Numa segunda fase de validação da atração, onde você vai expandir minimamente a sua rede para mostrar que aquela pequena rede que você construiu com financiamento próprio, com investimento próprio, ela pode crescer e também continuar tendo bons indicadores de receita, de EBITDA, de geração de caixa. Eu acho que aí você já pode partir para um financiamento bancário, entendendo que esse recurso que você vai tomar, as parcelas de pagamento e os juros que você tem atrelados a elas cabem na sua geração de caixa já dessa primeira fase de implementação que você teve. Então você consegue gerar caixa com o seu inventário atual para cobrir um financiamento bancário e poder fazer essa expansão de validação de uma atração, de um crescimento dessa sua rede de OH.
ou existe a captação de investimento com Family and Friends, que a gente fala de trazer dinheiro de amigos, trazer dinheiro de familiares, aquelas pessoas que estão super próximas e acreditam em você e que viram você colocando esse projeto de pé e vendo que você pode fazer uma expansão desse negócio. É bem legal trazer esse tipo de pessoa para perto, como sócios, aportando capital, porque eles também vão poder te ajudar a abrir portas, conhecer anunciantes, conhecer pontos adicionais que você pode implementar seu negócio e validar essa atração de crescimento da sua rede OH. Numa terceira fase, que eu aí já enxergo como uma fase de aceleração, diferente das duas primeiras que a gente está ali entre investimento próprio, investimento de family and friends, de financiamentos bancários, você já está para uma fase de aceleração e dominar o mercado onde você quer atuar. Seja esse mercado a cidade onde você atua, o estado onde você atua, o segmento de OH que você atua, aí eu acho que já tem que partir para uma captação de investimento mais robusta. Seja ele um crowdfunding, seja ele um early stage, seja ele investimento anjo, onde você precisa ganhar tração ainda maior para dominar o seu mercado. E aí, quando você já passou pelas duas primeiras fases iniciais e uma fase de validação de tração, que você já conseguiu ter uma rede OH um pouco mais interessante, fica um pouco mais fácil, ou vou dizer um pouco menos difícil, trazer uma captação de investimento e até mesmo abrir uma fatia menor da participação da sua empresa para esse investidor que está entrando com você nessa fase de aceleração, de crescimento e de dominação do mercado que você vai entrar. E quando a gente pensa em trazer um investidor novo para o seu negócio e acelerar essa dominação de mercado, eu acho muito importante pensar nesse papel do investidor, seja ele um investidor anjo, seja ele um crowdfunding, qual vai ser o papel dele além do aporte financeiro. Quais as vantagens que ele pode trazer? Eu sempre falo que a sua empresa ela precisa ser como se fosse uma fogueira acesa. E o dinheiro, a captação de recursos que você traz de um investidor, ela é o combustível que vai fazer essa fogueira pegar ainda mais fogo. E se ele for um combustível descontrolado, você perde controle sobre esse fogo e toca fogo em tudo, então acaba com o negócio. Precisa ser um combustível, um dinheiro super assertivo para você conseguir fazer essa chama crescer da fogueira, essa chama do seu negócio crescer, mas dentro de um controle para você manter o negócio em andamento. Então você precisa entender que esse investidor vai trazer um aporte financeiro, mas ele também precisa trazer conhecimento de gestão, te ajudar nesses controles financeiros, te ajudar nos controles numa gestão comercial, entender qual é o aporte de conhecimento que esse investidor melhor consegue trazer. Geralmente, investidores conseguem abrir boas portas, seja ele com anunciantes, seja eles com agências de publicidade, seja eles com pontos onde você deseja instalar seu LED, seu painel, sua tela. E também precisa trazer informações de mercado. Acho que trazer esse olhar macro do mercado é um papel fundamental que um investidor pode trazer e aportar para a sua empresa. Então é muito importante que às vezes na ânsia de trazer o recurso financeiro, na vontade de trazer mais recursos para o crescimento da empresa, a gente feche os olhos para as coisas que são mais importantes dentro do investidor, que é esse conhecimento, essa abertura de portas, que lá na frente, depois que o dinheiro for consumido, pode ser que faça falta. E aí eu acho que o principal questionamento é, Fred, como é que a gente monta um pitch para investidor? Como é que eu busco esse investidor? Com quem que eu vou falar? Aonde que eu vou atrás? A ideia aqui é a chance de assertividade é sempre muito maior quando você busca investidores que gostam de investir em segmentos parecidos com o que você atua, ou investidores de OH, ou que têm teses de empresas parecidas com a sua, não necessariamente empresas de OH, mas empresas que atuam na mesma região, que tenham sinergias de negócio, que podem ter fontes de receitas parecidas como a receita de publicidade, que é a nossa do OH. Então você às vezes fazer um traço de investidores que você quer abordar num primeiro momento, uma lista de investidores que você quer abordar num primeiro momento, é fundamental.
tenta ir por investidores que você conhece, ou que um amigo conhece, ou que alguém pode te indicar, e essas conversas geram novas conversas. Muitas vezes o investidor vai falar, putz, eu não posso investir nessa tese de empresa, mas eu conheço alguém que pode se interessar. Eu não posso investir em empresas do tamanho que você está hoje, mas eu conheço um fundo que investe. Então, sempre fomentar essa nova conversa e estreitar relacionamento com esses investidores é um primeiro passo para você conseguir ter essa abordagem e apresentar um pitch. E aí, quando a gente olha o que o investidor está procurando, eu acho que a gente teve uma fase anterior onde o crescimento a qualquer custo era que todo investidor estava procurando. Hoje, caixa é o rei, né? A geração de caixa de empresa é o que virou a regra de mercado de investimento. Então, é super importante o que a gente conversou no começo de gerir seu caixa, entender que a lucratividade que o seu negócio tem, a margem EBITDA que ele traz, o quanto um novo ponto gera de caixa, fazer as projeções de investimento, que o investimento que você pode trazer, quanto caixa isso vai gerar, é toda a regra do que é tudo que o investidor quer ver, uma geração de caixa robusta dentro de uma empresa de OH. E o principal ponto é, você está captando X reais, né? Tem almeja captar um recurso. Para onde isso será direcionado? Eu vou comprar tela, vou comprar painel, vou negociar aumento de equipe, vou trazer mais gente para o meu comercial, vou investir em marketing. Precisa ter bem dimensionado para onde esse recurso está indo e qual é o efeito dele em geração de caixa e crescimento do inventário. Eu acho que são as duas principais coisas que um investidor quer enxergar, qual é a geração de caixa que você consegue fazer e com o recurso que ele vai estar aportando, qual é o crescimento de geração de caixa, qual é o crescimento da sua rede, qual é o crescimento de receita que você consegue trazer. Ter essa clareza dos seus números e ter a clareza do plano de crescimento que você quer implementar são os principais pontos que um investidor quer ver. Existem pedras no caminho, pode ser que o seu plano não siga de acordo com o que você planejou, mas ter essa visão de que você conseguiu planejar, de que você entende seus números, é o que o investidor às vezes quer entender. Às vezes ele não está investindo no seu negócio, mas está investindo em você, pessoa física, pelo tanto que você conhece do negócio, com o tanto que você consegue desempenhar nesse crescimento do negócio de OH que você está liderando hoje. Queria agradecer a oportunidade de poder fazer essa videoaula para vocês. Eu acho que foi super curtinho, a gente precisa aprofundar isso em novas séries no futuro. Vamos pedir para o POH expandir isso para frente ainda, mas queria fazer um encerramento, recapitulando um pouco aqui dos principais indicadores. Então, caixa é rei, acompanhe o seu fluxo de caixa, a sua geração de caixa, busque controlar essa geração de caixa e entender da onde está sendo o resultado que você está trazendo. Tenha indicadores claros para acompanhar e entender como esses indicadores se comportam num crescimento, numa expansão da sua operação. E investidores buscam empresas que eles podem potencializar a geração de caixa. Entender aonde o recurso que ele está aportando vai ser implementado e qual é o plano de ação, o plano de crescimento que você vai implementar para esse recurso gerar ainda mais caixa para o negócio. Pessoal, agradeço muito a participação aqui, acho que meus contatos ficam super abertos. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode me escrever, me procura no LinkedIn, me procura no Instagram, que vai ser ótimo aí poder trocar ideia com vocês. Obrigado, até mais!